todos essa noite para Jesus. Glória a Deus. É bom estar nessa noite junto com vocês. Assente-se, por favor. A minha esposa está bem aqui, ela gosta de ficar um pouco escondidinha. O primeiro pedido que ela faz é: me deixa por aqui por trás. Mas os irmãos conhecem a Manilda, né? E ela pertencia a uma outra igreja. E segundo ela, mudou de igreja por causa de mim. Glória a Deus! Brincadeira. Alguém convidou ela para ir congregar na Unida. Ela era de uma igreja que também batizava em nome de Jesus. Mas aí um dia convidaram para fazer uma visita na Unida. Ela foi lá em Alvorada, Rua 14. E ela decidiu então congregar ali. E tinha muitos jovens bonitos, jovens bem de vida, jovens estruturados, jovens mais antigos na igreja. E de repente ela se engraçou de mim, o mais feio. E pensa a luta, porque ela sempre foi muito bonita, né? E jovem ainda. E aí começou a concorrência. E eu estava em desvantagem. Graças a Deus, que Deus me deu um bom emprego na época. E aí eu andava bem arrumado. Aí eu gastava meu dinheiro com perfumes. Só para você ter uma ideia, Omisca, Banco Rabanne, café, Lima Grife, só da França. E aí, um dia eu passando num semáforo, no carro que eu trabalhava, da empresa, trabalhava na Afogás, né? E encontrei umas frutas amarelas, bonitinhas. E eu perguntei: que fruta é essa? Eu falei: é caqui. Eu falei: esse negócio vai dar certo. Caqui. E comprei e dei de presente. E ela se apaixonou pelo caqui. E aí foi abrindo portas, né? E aí fomos conversando e Deus foi abençoando. E um dia nós conseguimos vencer todas as concorrências, pastor Juvenal. E aí deu certo, casamos, graças a Deus. Assim que nós casamos, nós fomos embora para o Instituto Bíblico, no Rio de Janeiro, e de lá já voltamos direto para a obra. Na verdade, nossa lua de mel foi no Rio de Janeiro, estudando a palavra de Deus, jejuando 3 vezes. Você já pensou enquanto a turma vai para hotéis bonitos, né? Nós fomos para Uribe, e naquele tempo era pesado lá o estudo. E graças a Deus estamos até hoje servindo a Deus, na obra de Deus. Deus nos deu 3 filhos maravilhosos, estão muito bem estruturados na presença de Deus. Graças a Deus, não é orgulho, é bondade de Deus na nossa vida. E continuamos ainda, eu já com 62, ela eu não posso dizer a idade, mas estamos bem, enfrentando já esse período de menos comida e mais remédio, né? Nós estamos vencendo, graças a Deus. E hoje eu fui convidado aqui a trazer a palavra de Deus. E eu fiquei tão feliz que eu vi ali o pastor Moacir. Eu não sei se ele está vindo aqui já hoje aprender com o pastor Juvenal, pegar algumas dicas, né? E com o homem da goiabeira, né? Mas ele me deu, logo de entrada dele, ele me deu um presente e eu fiquei muito feliz. Fazia muitos anos que eu não via, anos não, mais meses, né? Que a gente não se vê nos eventos.
e me deu um presente. Eu já abri aqui o presente e gostei demais. Obrigado, pastor Moacir. Tenho um carinho muito grande pelo senhor. O senhor sabe que no começo da minha vida para a Unida, lá na Alvorada, naquelas ruas, lá na Alvorada 3, quando o senhor estava lutando lá, começando, foi uma bênção, e ali nós aprendemos a servir a Deus junto com ele, com a sua família, e crescemos assim, com bons exemplos. Eu tenho bons exemplos nessa igreja, homens de Deus, amigos, homens bons, que têm, graças a Deus, nos dado a honra, o respeito de poder ter o privilégio de falar para todos vocês. Obrigado, o nosso vice-presidente, né, nacional, né? Pastor Hilário, obrigado a todos os membros da diretoria que estão aqui. Eu vi ali o pastor Werther, pastor Werther? Levante a mão, pastor Werther, ele lá atrás, né? Obrigado, um prazer muito grande Deus estar aqui com vocês. E os outros que têm nos acompanhado por muitos lugares, né? E obrigado por você não ter ido embora. Continua aqui. Bom, agora eu tenho aqui a palavra de Deus para nós, e é necessário que todos nós hoje falemos a mesma língua, o mesmo idioma, pensemos do mesmo jeito e acreditemos também da forma como a palavra de Deus traz para nós. Cada dia há uma novidade, cada palavra tem um teor, cada testemunho, cada apresentação linda que aconteceu aqui vai com certeza repercutir no dia a dia e vai surtir efeito e vai fazer discípulos. Amém? Eu já tenho uma goiabeira lá no meu quintal e eu vou cuidar bem dela, né? E de vez em quando, glória a Deus. Mas vamos ficar de pé nesse momento. Nós temos hoje a palavra do nosso Deus, e ela está aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. O tema hoje é que você tenha uma esposa que seja como você quer que ela seja, e que você tenha um marido que ele seja como você quer que ele... Oh, coisa difícil. Eu não sei quem falou esse tema, mas isso é complicado a gente chegar até essa concessão, né? Chegarmos até esse momento bonito, lindo, assim, de conseguir que o marido seja do jeito que você quer. Minha irmã de Deus, te prometo que eu vou orar por você, para Deus te dar essa vitória. Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4, 9 em diante. Melhor é serem dois do que um. Aqui a minha Bíblia diz, aqui que diz, melhor é ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro o ajudará a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas se forem um par, um casal, conseguem defender-se, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, ou com facilidade, né? Nós vamos pedir que Deus fale conosco. Senhor Jesus, obrigado nessa noite. Senhor, um conteúdo que possa, meu Deus, nos ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Hoje, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Obrigado. E eu gostaria que ela, alguém, eu não sei, mas alguém convidou ela um dia desse para pregar, e eu vi ela dizendo, não dá, não estou pronta. Mas só que eu tenho observado ela fazendo anotações, pesquisando coisas. E eu pergunto,
Você disse sim, ela disse, ainda estou pensando. Mas ela demora a falar. Pode vir? Obrigado. Sim, não tem problema, mas... Alguém disse que a... As palavras são mais valiosas quando você demora a falar. Aquelas pessoas que falam pouco, elas, quando falam, elas falam com muita sabedoria. E a minha esposa, ela fala pouco. Só que quando ela fala, meu amigo, aí não deixa mais espaço, não fica mais vaga para mim dizer mais nada. Porque quando ela fala com sabedoria. Vai lá onde precisava ir, né? E aí resolve. Quando chegar em casa a gente vai conversar baixinho. Pai, Senhor, todos os irmãos. Amém. É maravilhoso estar aqui com vocês, né? E o que me alegra de estar aqui quando nós passamos ali aquelas barreiras que tem ali, né, pastor, que a gente viu esse tanto de irmãos que estão aqui, de casais, que eu acredito que são os casais. Eu me alegrei porque eu tenho certeza que tem casais aqui que são mais velhos do que nós. Nós temos 35 anos de casado e eu sei que tem alguém aqui que deve ter muito mais do que isso. Mas o que me fez refletir é que nós ainda estamos querendo melhorar, não é verdade? A gente nunca sabe tudo. Cada dia que passa nós precisamos melhorar um pouco mais para que quando chegar a nossa velhice a gente esteja bem em paz, não é verdade? No nosso casamento. Nós já estamos vivendo essa fase, né? De paz, mas no começo, quem está no começo, quero dizer para você que acalma teu coração, tenha perseverança, tenha fé no Senhor, feche a sua boca, feche os seus olhos, dobre teus joelhos, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. O nosso casamento não foi 100%. Hoje eu posso dizer que, para a glória de Deus, está 95%. Porque ninguém é perfeito, né? Então, sempre em algum momento a gente, não que briga, mas que desagrada, né? Por alguma coisa que faz. Tanto eu quanto ele. Estou falando só dele. Mas, glórias a Deus por você que está aqui nessa noite, por você que ainda quer aprender. Que está aqui para aprender um pouco mais, porque o que eu pude observar é que nós ainda, o teu casamento ainda é prioridade na sua vida. Se não fosse, você não estaria aqui, não é verdade? E nós sabemos que o nosso casamento é a base de tudo. Se hoje os pastores que estão aqui têm uma igreja abençoada, é porque você tem um casamento abençoado. Nenhum casamento, nenhuma igreja é abençoada, é bem estruturada, se você não tiver um casamento também estruturado. Então, quando alguém me convida para pregar, a minha resposta é: eu não quero competir com ele. Ele é muito forte, né? Então, deixa eu ficar quieta. Eu falo para ele: eu vou só orar por você, tá bom? Então, é isso que eu faço, tá bom, irmãos? Eu estou conformada com isso. Eu só oro pelo meu esposo e ajudo no que é preciso. Eu acredito que ser uma boa esposa, ser um exemplo, isso faz dele um grande homem, né? Um grande pastor. Se ele não tivesse uma boa esposa, com certeza ele não estaria aqui nessa noite. Mas tudo isso nós devemos ao Senhor Jesus Cristo. Não é por nós, não é capacidade nossa, nunca será. É pelo Senhor Jesus. Uma coisa eu quero dizer para você, esposa, nessa noite, e para os esposos que estão aqui, vou finalizar. Para você ter um esposo fiel a você,
ele precisa ser fiel a Deus em primeiro lugar. E para que você também seja uma boa esposa, fiel ao seu esposo, você precisa ser fiel e amar primeiramente ao Senhor. E durante esses 35 anos, eu amei primeiro o meu Deus, acima de qualquer coisa. Porque há momentos na nossa vida que a gente quer largar tudo, quer deixar tudo, quer abandonar tudo. Mas quando nós pensamos que existe que nós amamos mais, alguém que nós temos amor maior e que não queremos decepcioná-lo, então nós continuamos, na verdade, na direção que foi colocada para nós continuarmos até o final. E é isso, tá bom, irmãs? Deus te abençoe nessa noite. Vendo como eu devo a ela? Maridos, pastores, homens de Deus, seu ministério precisa ter colunas. E essas colunas, primeiro a esposa, depois filhos, depois a sua congregação. Senão, o que ela falou, se ela não fosse como ela é, eu não estaria aqui hoje, eu não seria esse homem que sou. Um dia o pastor José Ribamar me disse: por que o senhor não indica sua mulher para um cargo nacional, na filha de Sião? Eu disse: não, pastor, ela vai cuidar só de mim. E ela disse que ama fazer isso. E eu disse: eu vou procurar servir a Deus por nós dois. Eu vou me envolver na obra por mim e por ela. E ela, se ela cuidar de mim, como ela me cuida, como ela cuida todo o tempo, com certeza vai me manter servindo a Deus, sendo útil na obra de Deus. E como ela falou, ela não quer competir comigo, né, irmãos? Aí eu perco, mano. Se ela competir comigo, já foi. Queridos, esse trecho que nós lemos, ele é lido em casamentos. Quando temos as cerimônias, celebramos casamento. É muito lido, né? Ah, você me dói do que eu sempre leio isso aí, né? Pois é, mas hoje eu quero trazer uma tônica diferente sobre esse comentário. Porque quando a gente pensa nesse melhor, eu queria conversar com você sobre esse melhor. Melhor é ser em dor do que um. Melhor é estar aquecido do que com frio. Melhor é estar em pé do que caído. Não é isso? Então nós vamos trabalhar nesse melhor hoje. Porque minha esposa falou que a cada dia nós precisamos ser melhores. E você está aqui hoje porque com certeza você quer ser melhor. Aqueles que não vieram já disseram assim: eu não preciso disso, eu já sei de tudo. Mas eu estou vendo ali o nosso amado lá do Parque Riachuelo, né? É o esposo da pastora Jane. Parque Solimões. Paulo Zemil. Né? E eu estou vendo ali que ele já está sem. Ele já tem a mente brilhante, né? Também, né? E ele ainda está aqui. Então isso quer dizer que ele quer melhor, né, pastor? Cada um de nós aqui queremos o melhor? Então vamos tentar passar para você aqui como é o melhor. Graças a Deus. Porque a gente pensa muitas vezes que o melhor é quando a gente é jovem, né? O melhor é quando é novo, tá na força da turbina, né? Da coragem, do ânimo, do trabalho, em todas as áreas. E aí a gente vai ficando mais velho, e daqui a pouco as pessoas começam a fazer piada de nós. Começa uma brincadeira de mau gosto, dizendo coisas sobre os idosos, né? O cidadão, o marido, ou então a mulher, ele nem diz a idade que é para não virar piada, né? Pois é, mas eu vim dizer para você que nós estamos caminhando para o melhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pelo menos eu estou crendo, pelo menos eu. Amém? É esperança, a última. Mas vamos lá, eu quero logo de cara aqui dizer para você que quando nós olhamos para as pessoas ricas de hoje, pessoas bem-sucedidas,
os grandes empresários, os mega empresários, os homens que estão aí em alta, que são famosos, que a maioria inveja, gostaria de fazer parte da vida deles. Tipo uma criança, duas crianças que estavam na escola, a professora perguntou para o garotinho assim: o que você quer ser? Se eu quero ser um grande empresário, tem várias fazendas, várias mansões, vários iates. E foi dizendo. Aí do lado dela estava uma garotinha e depois perguntou para a garota: e você? Se eu quero ser esposa dele. E na divisão, né? E na visionária. Então quando se pensa em rico, a gente pensa em dinheiro, em prosperidade financeira. Mas rico mesmo é um homem que encontrou uma mulher valiosa. Você pode aplaudir? Agora, existe um problema que há uma diferença entre mulher valiosa e mulher cara. Uma não é a outra, por favor, não vá confundir. Tem mulher valiosa e tem mulher cara. A mulher cara é aquela, você sabe. 70 pares de sapatos, 17 bolsas, 40 vestidos. Mulheres caras, né? Mulher que só quer jantar fora todas as noites. E é por ali, assim, o café da manhã é ali no Vista Rio, ali na Ponta Negra, né? Um X caboquinho, R$30, 35, essas coisas, né? Então, mulheres caras são aquelas que querem coisas boas, coisas valiosas, coisas melhores, importantes, marcas, coisas da vida terrena. E a mulher cara, ela só pode oferecer, muitas vezes, para o marido a aparência, a beleza, aquilo que os valores, os recursos financeiros proporcionam. A aparência, aí turbina aqui, turbina ali, melhora aqui, transforma aqui, corta aqui, aumenta acolá e assim vai. Mulheres caras. A mulher valiosa é aquela mulher que a Bíblia vai falar que ela excede o valor dos rubins. Uma comparação com uma pedra que deveria ser comparada com um diamante. Mas por que rubim? Rubins é uma pedra dura, uma pedra forte, é uma pedra que não se quebra facilmente. Então a mulher valiosa, ela não quer nada para ela. A mulher valiosa, ela quer para o marido o melhor. A mulher cara, ela quer para ela o melhor. A mulher valiosa, ela quer para o esposo o melhor. Você está entendendo? Agora, quando inverte a coisa, note bem, o marido, ou alguns homens, ou uma grande parte deles, eles não querem a mulher valiosa, eles querem a mulher cara. É incrível. Mas a maioria dos homens nessa terra, eles querem a mulher cara. Eles querem a limousine, o Camaro, o Lamborghini, né? Eles não querem o trator esteira. Porque não dá para ir para o shopping de trator. Não dá para passear com o trator, né? Então, só que o trator é que faz todo o trabalho pesado. Mas na hora, as pessoas preferem o que é mais caro. Então, hoje eu estou dizendo para você aqui o que é o melhor, a diferença do melhor hoje. A minha oração é assim, ó: Deus, não me dê nada que eu não tenha condições, capacidade, estrutura para cuidar, para administrar, para conviver. Porque se de repente aquelas pessoas que procuram o caro, isso também vale para marido, né? O marido caro, né? Se você é daquele tipo que quer um objeto muito caro, e vamos lá, eu quero, Senhor,
eu profetizo que aquela mansão vai ser minha dentro daquele condomínio. Alguém já fez isso? Mas ore bem, faça isso, determine, mas antes disso, diga assim: Deus, me dê primeiro dinheiro para pagar pelo menos a taxa de condomínio. Que tem condomínio aí que só a taxa, o gasto que o cara gasta no condomínio é 5 a 10 mil reais. Aí o camarada vai querer uma mansão que só a taxa mensal de condomínio é 10 mil reais. E aí? Aí é melhor a invasão, né? Que está começando ali no final da cidade, que ali não paga água, nem luz, nem PTU, nem nada. Então presta atenção, o que o melhor que você quer. Opa, entender? Vamos chegar com vocês hoje aqui. O que é o melhor? Graças a Deus. Então vamos lá. O homem, a maioria dos homens querem o caro. Eles querem o que vai gastar mais. Eles não pensam. Muitas vezes que nós tínhamos uma irmã na nossa igreja que só de salão por mês ela gastava quase 5 mil reais. E aí? Só o salão. Está se falando de almoço e janta. Só o cabelo, a aparência ali, manter-se todo o tempo ali no padrão, era todo final de semana estava lá no salão. Então preste atenção, você quer o melhor, não quer? Então se prepare para o melhor hoje. Tudo bem, aqui estão os empresários, né? Aquela turma que ganha muito bem, né, Raimundo? Comércio assim na área nobre, né? De Manaus, né? Tudo bem, aí você pode ficar à vontade. Porém, quando nós pensamos em melhor, nós pensamos na nossa família, pensamos nas famílias da igreja, e nós descobrimos uma coisa, que existe uma igreja no meio da igreja, que é a igreja mais difícil que existe para um pastor conduzir, para um homem de Deus pastorear, que é a sua própria família. A família do pastor, ela é a igreja mais complicada que nós temos para pastorearmos. Por quê? Porque eles nos conhecem, eles sabem quem somos, eles sabem como a gente acorda, como a gente dorme, eles sabem como é o nosso dia a dia, nosso linguajar, a nossa maneira de conversar com a esposa, com os filhos. Eles nos conhecem, então eles sabem quem somos. É fácil para mim aqui vir pregar, falar: vocês não me conhecem durante o dia a dia, durante a noite. Você não sabe se eu ronco ou faz outra coisa pior do que ronco. Mas vamos lá. Se nós temos uma dificuldade tremenda, Deus realmente colocou logo isso, a família, para nos treinar, para nós termos o melhor, para melhorarmos a cada dia. Então eu quero levar você para a Arca de Noé. A família é tão valorizada por Deus que Ele colocou só famílias dentro da arca. Você observou isso? Nenhum ser que estava dentro daquela arca estava fora do convívio da família. Teve família com 7 pares, né? 14. Teve família só com 4, de 2. Teve famílias com 8 pessoas. E assim por diante. Então, Deus colocou somente famílias dentro da arca. Deus quis salvar somente as famílias. Então, meu querido, hoje, se você está em família, se você está segurando a sua família, mantenha, porque o dilúvio é forte. O dilúvio está lá fora, mas quem estiver dentro da arca com a sua família vai estar seguro. Aleluia! Glória a Deus! Famílias são importantíssimas no reino de Deus. Então ame, cuide, valorize, ajude, mantenha-os. É difícil, é difícil.
Nós fazíamos o Natal todos os anos, tradição, na casa da minha mãe, igreja fechada, nós nos reuníamos lá no sítio da minha mãe. Todos os anos a família ia para lá, a gente comia, a gente conversava, sorria, brincava, a gente ia para lá. Mas um dia houve um problema na família, um desentendimento simples, por quase nada. E naquela noite, naquele Natal, acabou. Nunca mais conseguimos reunir a nossa família lá, ao redor da mesa da minha mãe. Alguns vão, 2 ou 3, outros fazem em suas casas, mas quebrou um elo tremendo. Eu tentei juntá-los, tentei ajudá-los, tentei orientá-los, mas alguém me disse assim: você não sabe que tem coisas que a gente leva para o túmulo? Que pena. Algumas decisões são tomadas, famílias se desagregam, se afastam, e vai ficar somente ali a comunhão individual. Eu tenho comunhão com todos, graças a Deus, amo a todos eles, eles também me amam, mas assim, não consegue juntar todos, porque ruiu, atrofiou em alguma parte, e acabou, e nunca mais aconteceu aquela reunião com toda a família ali. Estou te contando isso porque isso é real, isso acontece. Famílias começam a se despedaçar, porque vai entrando pessoas na família, vai vindo a nora, vai vindo o genro, vai vindo os cunhados, as cunhadas, vão vindo os filhos, os netos, e cada um vai tendo uma ideia, cada um vai tendo uma mente, cada um vai pensando de um jeito. E daqui a pouco um não concorda com algo, daqui a pouco se afasta, e você vai tentando, e tem muitas mães que estão aqui dentro hoje, senhoras de idade, que carregam o sentimento de tristeza, porque tem um filho que não fala com um filho, com um neto, com um bisneto, com alguém da família, e aí fica aquela coisa arranhada, e aí você luta, chora, ora, jejua, e parece que nada consegue mais trazer de volta aquela harmonia. Então, queridos, família é uma coisa tão linda, tão poderosa, mas tão frágil, que se você não tiver o tato certo, o conhecimento, se você não tiver a visão, se você não tiver uma forma delicada de reunir, de segurar, de mantê-los, você vai perdê-los. E depois que perde, é difícil você reunir novamente e trazer eles a pensar como você pensa. Então, enquanto está tudo bem, lute, mantenha. E uma das coisas que são elos entre famílias é o respeito. Quando acaba o respeito, acaba a amizade. Estamos vivendo numa época sensível. As pessoas têm os sentimentos, parece que feridos de alguma coisa, de algum lugar, de algum tempo. E aí eles vêm para a igreja, ou eles compõem uma família, e eles trazem alguma coisa na mochila lá do passado, que quando vão tirar da mochila são coisas que vão trazer para o futuro, para o casamento, para o lar, para a comunhão, sentimentos e mágoas lá de trás, e aí não consegue decolar depois de tudo isso. Mas eu quero passar para você aqui uma coisa que está no livro de Salmos 68, 4, 5 e 6, que diz assim: Deus é pai de órfão, é juiz de viúvas, é libertador de presos e é amigo de solitários. Glória a Deus. Os que estão só agora, dê um aplauso, por favor. Amém. Por que eu pedi que eles aplaudissem? Porque muitas
muitas das vezes é melhor solteiro, amados. Vou explicar por quê. Hoje estamos vivendo uma época de mulheres empoderadas, mulheres fortes, e estão certas. Para sobreviver nesse mundo de hoje, você tem que querer ser e focar. Um dia desse, a minha esposa me assustou, porque ela é muito boazinha, muito cautelosa, muito amiga, tudo que tem divide, ajuda, socorre. Mas um dia desse ela bateu na mesa e disse: pois agora eu vou ser diferente, agora eu vou me valorizar. Antes, quando chegava uma pessoa um pouquinho maior, aí ela mesma dizia: ó, vá na frente, que eu vou aqui no banco de trás, imprensadinha, né? Ela disse: a partir de agora não, vai se imprensar lá para trás, eu vou no banco da frente, o banco da frente é meu. Isso como eu fiquei feliz, pois eu quase ia dizer para ela: pois eu sonhava com isso há muitos anos. Se valorizar, só que existe uma supervalorização, que é excesso. E esse excesso, queridos, faz muita gente assustar alguém. Você preste atenção. Alguém disse: para que casar? Para ter que enfrentar uma Maria da Penha? Porque se na hora que casa, o homem tem que abrir mão de sonho, de tudo, e ser um provedor, e cuidar, e trabalhar, e sustentar, e manter. Só que na hora de falar alguma coisa, não pode falar nada. Porque se ele, depois de fazer tudo, trabalhar, ajudar, manter, sustentar, ele ainda querer impor as suas vontades, ele é tratado de tóxico. Ele é tratado como se ele fosse uma pessoa cruel. E aí, de repente, então, é melhor viver só. Porque alguém está valorizando muito ultimamente aquele ditado: é melhor viver só. Algumas mulheres querem realmente um marido para bancar tudo. Nós aprendemos assim mesmo antigamente. O marido bancava tudo. Aí eu tenho um filho que a esposa dele banca metade e ele metade. E se ele não tiver aquela metade, ele vai ter que dar um jeito. E os direitos iguais prevalecem e está tudo bem. E um dia desse ele me falou assim: mas está difícil, está complicado, né, pai? Eu falei: tá não, filho. Como não está? Eu falei: foi você que escolheu. Aguente. É assim mesmo. Eu falei: mas a mamãe nem é assim. Eu falei: não, só que eu que banco tudo. Está tudo bem. Então vamos lá. Se você é aquele tipo de homem ou de mulher que casou, está sonhando em casar, está pensando em casar novamente, e você está pensando que de repente vai dar sorte de ter uma pessoa bem sucedida, com um bom emprego, que ganha muito mais, maravilha, mas cuidado, porque às vezes o dinheiro entra muito para a mente das pessoas, a valorização, a autovalorização, e aí então a pessoa que tem menos, com certeza em alguns momentos ela vai ser subjugada, vai ser cobrada, vai ser punida de alguma forma. E aí então o alfa vai ter que se matar para não perder a sua posição. E aí o pobre trabalha com a coluna toda torta, mas ele tem que trabalhar.
porque ele sabe que ele não pode perder, porque há uma porfia dentro de casa, um querendo ser maior, um querendo ser melhor, e aí surge um problema terrível, que acaba com os casamentos, e eu vou mostrar para vocês aqui. Está em Provérbios 22, versículo 7. Contrair dívidas e pedir emprestado. Meu Deus do céu. O que tem de gente hoje devendo agiotas? Surgiu agora um tal de tigrinho. É um negócio que aparece no celular de meio minuto, segundo agora. Você vai ganhar, tá aí, tá tem mil na tua conta, e só aperta aqui e tal, e joga. Aqui não tem ninguém endividado com esse diabo desse tigrinho não, né? Todos aqui estamos endividados com o leão da tribo de Judá, não é? Amém? Graças a Deus! Porque eu conheço pessoas que já estavam na mira dos matadores, porque estavam devendo dinheiro, e não é mixaria não. Era da casa das várias dezenas de mil. Amados, contrair dívidas e pedir emprestado, isso é um lobo faminto. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo daquele que emprestou. Você quer ser escravo? Tudo bem, eu sei que você talvez aí ganha muito, aí você pode de repente, para resolver um problema, você pode ali de imediato fazer um empréstimo e já pagar logo em seguida e ficar livre, mas cuidado com esse problema. Isso destrói casamentos de uma forma horrível. Provérbios 11:15 diz assim: sofrerá severamente o que fica por fiador do estrangeiro, aquela pessoa que empresta, mas o que evita a fiança estará seguro. Nós temos uma irmã muito querida nossa, que ela emprestou o nome dela para comprar alguma coisa numa loja. O cidadão não pagou. Um dia desse eu estava com ela lá pela delegacia da Abençoa para resolver, porque cedeu o nome para um parente dela, o parente não pagou, e aí começou uma confusão, ficar aí em conflito, a família está sofrendo porque simplesmente não pagou. Mas é que sofrerá severamente o que fica por fiador. Não é só pedir emprestado não, agora é você emprestar o seu nome, o seu cartão. E como as pessoas acham lindo um cartão, ainda mais se não for o deles. O deles eles já quebraram tudinho. Agora eles são apaixonados pelos que estão inteiros no bolso de alguém. Queridos, Deuteronômio 28:12, a parte B diz assim: o Senhor te abençoará e tu emprestarás a muitos, mas tu não tomarás emprestado. Judeu não empresta nada para ninguém. Você sabia disso? Estão certos. Não emprestam nada para ninguém. Vamos já ver aqui uma consequência terrível que nós temos visto ultimamente. Primeiro erro é esse: contrair dívidas. Jovem, por favor, meu amigo, se não der para tu comprar um iPhone de 12 mil, compra aquele de botãozinho. Irmão, não é feio não. Vai comprar e não pagar. Não vai ter WhatsApp, nem Facebook, mas também não vai ter ninguém batendo na tua porta, teu nome no Serasa. Então comece a se acostumar. O rico não compra nada caro. O rico, além de comprar barato, ele ainda chora para ficar mais barato. A pior coisa que tem é você ir passar um dia na casa do rico, você só come bolachinha e banana. Você vai para a casa do pobre, mano, é tambaqui, é maclinchã, a farinha é
ter dívidas. Pare de querer viver como se fosse um milionário. Pare de querer esbanjar, esnobar, ostentar. Saber mal mesmo. Não, eu não entendi. Bemol, tá dizendo. Tá bemol empresta dinheiro, né? Meu irmão mandou uma mensagem querendo me emprestar 2 milhões. E Deus me livre. Vou vender meu fígado depois. O segundo erro que nós cometemos e destrói o nosso casamento, prejudica muito. Não economizar. Não economizar. Alguém aqui que não gosta de RO? Alguém aqui que não come SOS? O que é isso? Não? O que é SOS? Ovo. É ovo. É só salsicha e ovo com sal. Mas tá caro, pastor. Cara, Salsicha e ovo tá caro. não economizar. Olha o que Provérbios 21:20 diz assim, ó. 21:20. Tesouros desejáveis estão armazenados na casa do sábio, mas o insensato devora tudo no mesmo dia. Vai comer. Melhor estragar a barriga do que estragar a comida. Não pode sobrar. Irmãos, guarda um pouco para amanhã. Tem gente que acaba tudo logo ali mesmo. E se sobrar, não dá. Tem cara, tem um prato aí, dá um pedaço pra ti, dá um pedaço pro fulano. Guarda. Uma hora dessa, né? Não vai ter o dinheiro. E aí tem lá, eu guardei aqui, tem um negócio aqui que está congelado aqui, vamos logo trazer para cá. Então, o que não economizemos, ele vai trazer problema para a casa dele. Que tudo que vê quer comprar, né? Nem está precisando, mas compra. Só porque tem um negócio dentro dele, um negócio. Não vou dizer o que não, mas tem um negócio dentro da pessoa que ele quer comprar. Tem gente, irmão, que quando quer comprar caixa de som, ele já tem duas, ele quer comprar mais uma, daqui a pouco uma maior, daqui a pouco aí mala, ele já tem uma mala, ele compra 2, 3, 4, ele faz coleção de tudo. Tem pastor aí que tem 53 gravatas, ele só usa 3, porque a gente gosta mais de. Já viu? A gente só sai mais com uma roupa que a gente mais gosta até se acabar, né? Só usa mais aquela, irmão. Tá lá, tem um monte de roupa lá. Um monte de coisa, um monte de peça. Tem gente comprando peça que ainda tá pensando que o carro ainda vai quebrar daqui a 50 anos. Ele já comprou, já pede 2 quebradas, de repente precisa mais 2. 4 óculos. Um pro sol, um pra lua. Economize. Eu tinha esse problema, eu gastava, comprava coisa desnecessária. Aí eu fui começando a observar que as coisas iam tanto perdendo valor quanto iam virando atrapalho dentro de casa. Aí agora eu estou juntando tudo para vender de uma vez só. Vamos ver se vai aparecer um mais louco do que eu para comprar. Graças a Deus quando aparece um, né, que compra e leva e deixa a gente livre e com dinheiro. Agora tem uma coisa aqui, que isso aqui é perigoso, é terrível isso aqui. Está em Provérbios 21, o 5 e o 6, a parte A do 6. Enriquecer de forma errada. Eu não vou nem enriquecer. Dinheiro, ganhar dinheiro de forma errada. Não tem nenhum mentiroso aqui dentro hoje não, né? Em nome de Jesus não tem. Sabe qual é o mentiroso? É aquele que ele está bonzinho, trabalhando, mas quando chega no dia da perícia do INSS, ele fica torto. Tem mentiroso aqui não, né? Aqui está todo mundo salvo, graças a Deus, né? Porque tem uma turminha de crente aí
E quando chega no dia da bênção, ele deixa a barba crescer. A gente encontra e diz, irmão, o que aconteceu? Tem, irmão, tem crente desse jeito. Aí o médico chega lá e joga a caneta no chão, que é para ver se a pessoa junta rápido. Se junta rápido, tá bonzinho, tá liberado. Vai sair, perdeu. Vai trabalhar. É? Tem uns que vão com a mão toda assim. Aí o médico pergunta, faz tempo que o senhor está assim? Vixe, há muito tempo. Está liberado, vai trabalhar. Irmãos, ganhar dinheiro de forma errada. Cuidado. Não, mas tem um negócio aí, pastor, eu tenho que receber, eu tenho que ganhar esse negócio aí, eu só vou receber se eu não tiver nem lugar para morar, nem nada aí, eu vou passar uns dias aqui, ó, mulher, tu dorme em casa aí, eu vou dormir aqui na calçada, em cima do pedaço de papelão, que quando vir a fiscalização, a perícia, ele merece, não tem nada mesmo não. Graças a Deus, nessa igreja não tem ninguém assim não, né, irmão? Em nome de Jesus. O pessoal ficou calado já. Note bem, Provérbios 21, 5 e 6, parte A. Os pensamentos do diligente levam só para a abundância, mas trabalhar com falsidade para juntar tesouro não progride. Assim age aqueles que buscam a morte. Opa! Ganhar dinheiro fácil, eu vou emprestar dinheiro para os outros. Eu vou virar agiota. Busca o quê? A morte. Não vou entrar em comentários sobre nada que aconteceu esses dias aqui pela compensa, não. Isso é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Ganhar dinheiro fácil. Está aqui, ó. Agora você quer ver Abacuque, capítulo 2. Encontra aí na tua Bíblia, Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler rapidinho. Eu tenho aqui. Eu vou ler nessa daqui. Abacuque, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos, tá? Abacuque é lá no Antigo Testamento, né? Logo após, antes de Ageu. Abacuque, capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 7 diz assim: não se levantarão de repente os teus devedores, e não despertarão os que te farão tremer? Tu serás despojo para eles, porquanto tu tens despojado muitas nações. Todos os outros povos te despojarão por causa do sangue dos homens, da violência feita às terras, às cidades e a todos que habitam nela. Ai do que cobiça a injustiça, ganância para a sua casa, para pôr no alto do seu ninho, ou seja, na sua cobertura, no seu telhado, no seu lar, para escapar do poder da adversidade. Decretastes a vergonha para a tua casa, pois tu assolastes muitos povos e pecastes contra a tua própria alma. Porque a pedra clamará desde a parede, e as tábuas, as vigas, lhes responderão lá do madeirame, lá do telhado. Ai do que edifica a cidade com sangue, ai dos que fundam a cidade com iniquidade. Os caibros, as vigas, as tábuas vão se tornar testemunha contra aquelas pessoas que, mas eu sou laranja do deputado, do vereador, do fulano, do ciclano. Eu nem trabalho, pastor. Eu só assino a folha. Tem isso? Tem. Eu não preciso nem ir lá. O empresário, fulano, ciclano, algum beltrano aí que... não, mas eu não estou lá colado. Eu sou cabo eleitoral.
Eu trabalho de 4 em 4 anos. Aí eu recebo os 4 anos. Tem ninguém aqui assim não, né? Graças a Deus. Então a gente pode orar aqui, ninguém vai cair, né? Em nome de Jesus. Nós estamos todos fiéis na presença de Deus. Então vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Ganhar dinheiro fácil, com falcatruas, com mentira, com propina, com engano, com a... Eu não quero trabalhar. Vou ganhar dinheiro fácil. Olha o que a Bíblia está dizendo. Busca a morte. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Já pensou se muita gente ouvisse isso antes? Muita gente estaria vivo hoje. Mas nós não sabemos, não tivemos oportunidade, marcaram atrasado talvez esse evento hoje aqui. Isso acaba com famílias chorando, famílias sem rumo, família desesperada, família com... Agora, algumas situações difíceis na vida. Quantas famílias estão assim? Pessoas que ganharam dinheiro fácil e hoje estão recebendo a consequência. E a Bíblia diz que Deus levanta os credores para ir lá. Aquelas pessoas lá que você emprestou, que emprestou de você, ou que fez alguma coisa, ou que talvez te deu algum dinheiro, vão te cobrar. E a Bíblia diz que vão cair em cima de você e vão te despojar. Estão fazendo, não tem ninguém fazendo negócio enrolado por aí não, né? Aquele negócio que de repente tem que assinar aqui uma nota, coloca um preço a mais, vamos superfaturar, o negócio é o Brasil. Uma beleza morar no Brasil. Aleluia. Pode tudo, né? Cuidado. Se você está vivendo dessa forma, hoje é noite de conserto aqui. Amém. Hoje é o dia de você chegar e falar a verdade. Diz, acabou, não quero mais isso não, tá? Estou fora. Estou fora porque a morte está me procurando. Estou fora porque vai cair de muito em cima de mim os problemas, as pessoas, os cobradores, os devedores. Graças a Deus que nós temos ainda a palavra a favor dessa igreja, amados. Querido, porque tem igrejas por aí que os pastores dizem assim, não, isso aqui foi Deus que mandou, foi nada, foi o capeta. Tem muita coisa que a gente pensa que veio de Deus e não veio. Tem muita coisa que é bênção e não é. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja que ainda ama a verdade. É isso. Então busque, lute por isso, lute pela sua família. É a tua família que vai sofrer. Agora vamos lá. Consumismo. O consumismo em Provérbios 21:17. Aquele que ama os prazeres empobrece, e aquele que ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Consumismo. Eu quero tudo, eu quero mais. E de repente vai se afundando e daqui a pouco não tem nada. Sabe o que vai acontecer depois do consumismo? Pessoas que gostam de gastar demais, chega um momento que ele não tem, e aí ele fica desesperado e vai para onde? Eu estava aconselhando um rapaz que ele adoeceu. Quando ele adoeceu, foi internado, ficou muito tempo internado, muito mal. Então alguém achou que ele já ia morrer, pegou o carro, pegou a moto, vendeu logo tudo que era dele, ele viveu, voltou. E ele começou a trabalhar de novo, alugou um carro para trabalhar, está lutando, está vencendo devagarzinho. Só que ele era viciado antes, muito viciado. E essa semana ele chegou comigo, disse, pastor, esses dias agora eu estava pensando na minha situação, estou tentando recuperar, doente, trabalhando ainda, não está totalmente curado. Fez a decisão, se converteu. E ele disse, esses dias
Todos os meus amigos estavam reunidos no local, e uns usando droga, outros bebendo. E um disse assim para mim: rapaz, eu sei a tua situação, como é que está. Toma logo isso aqui, bebe. Já está mesmo ruim. Alguém diz assim: a gente chegou no inferno, por que não dá um abraço no capeta, né? Alguém diz. Não há diferença mais. Dizer que ele pegou, ficou olhando e lembrou que ele decidiu servir a Deus. E ele pensou: está ruim, mas pode piorar. Saiu de perto e disse: não, eu vou embora, eu vou me arrumar que eu vou para o culto. E aí o carro dele quebrado, e aí alguém chegou, olhou para ele e disse: pega o meu carro, vai trabalhar. E Deus está abençoando, conseguiu dinheiro, consertou o carro, e ontem já saiu para trabalhar no carro dele arrumadinho. E disse: pastor, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Queridos, vale a pena você se preocupar em ter esses cuidados na sua vida, porque senão você pode de repente estar se complicando. Agora, eu trouxe aqui também algumas coisinhas para você boa. Eu não sou só o correio da má notícia, não. Eu sou um pouco gente boa também, às vezes. Às vezes. Querido, você sabe que é necessário você ter invejas? Sabia que é bom você sentir inveja? Ei, pastor, invejoso? Não, é pecado, inveja é pecado, está aí na Bíblia aí, ó. Não. Tem 3 tipos de invejas. E aí depende da inveja que você está tendo. Tem uma inveja, mano, que ela é construtiva. É aquela inveja que você olha para a pessoa e fala: para você igual ele, eu vou trabalhar também, eu vou criar vergonha, eu vou arrumar minha vida. Essa é a construtiva. Aí tem uma inveja que ela é destrutiva. Ah, rapaz, ele conseguiu, eu vou matar ele. Ele conseguiu quando eu vou puxar o tapete dele. Essa aí é destrutiva. E tem a autodestrutiva, é aquela assim: rapaz, ele conseguiu, eu não consegui, eu vou me matar. Essa é a pior. Então, você tem que ter inveja, mas qual inveja? A construtiva. Comece a observar aquele irmão que está dando certo. E comece a pegar umas ideias, uma dica. E você vai começando a saber. Quando eu me converti, novo ainda, né? Inexperiente, estava na igreja do pastor Moacir. O pastor Maí estava pregando naquele culto. E eu admirava o pastor Maí, ele pregando, e pregava com toda aquela ousadia, né? Aquela sabedoria. E eu admirava. E um dia, quando terminou aquela campanha, o pastor Maí estava pregando, e eu amei aquela mensagem. Eu achei tão linda aquela mensagem. Parece que era toda para mim. Eu cheguei, tomei meu joelho. E eu comecei a orar assim: Senhor, bem baixinho, né? Eu me ajoelhei e abaixei e encostei a testa no chão. Lá na igreja do pastor Moacir, naquela plataformazinha lá, baixinha lá. Aí eu dizia assim: Senhor, eu quero ser igual esse homem. É bom sentir inveja, pastor. Olha aí, ó. Não, pai, quando eu vim aqui, mano, que eu venho aqui, eu tá em homem aí, ó. Tem uma admiração grande por ele, esse rapaz da cabeça branca aí, ó. Ele não tem lancha não, né? Não? Não. Graças a Deus, né? Queridos, quando eu estava orando daquele jeito, o inveja estava com inveja. Uma inveja santa, uma inveja construtiva. Aí ele chegou e foi orando pelas pessoas, e ele colocou a mão na minha cabeça. Eu estava falando bem baixinho, Senhor, eu quero ser igual esse homem, chorando lá. Ele colocou a mão na minha cabeça, daqui de cima da plataforma. Ele estava vendo que era um barulhão naquele tempo, o pessoal orava, né? É meio escandaloso naquele tempo, né? Nem respeitava o vizinho, não tinha medo de polícia, não. E eu escutei quando ele disse assim: Senhor, faz dele melhor do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê a ele porção dobrada. Ele não ouviu o que eu falei, mas Deus ouviu.
Comece a copiar modelos, homens, mulheres, irmãs. Ah, não, mas eu vou cortar o cabelo também porque a irmã cortou. Ah, porque a irmã cortou, mas 50 não cortaram. Por que tu só olha para aquela que cortou? Olha para as 200 que estão aí perseverando. Por que tu só olha para o erro? Não, mas eu encontrei um irmão lá no supermercado só de sunga, naquela. Eu vou estar bem, né? Mas tem 500 aí. Foi isso que Deus disse para Elias. Aleluia. Não é isso? Começa a olhar. Começa a invejar coisas boas para a tua vida. Para de querer copiar só. Quando eu olho, meu Deus, o ser humano de hoje só escolhe porcaria. Tu sabia disso? Na igreja tem irmãos que só quer ser amigo daqueles que não prestam e querem fazer confusão. É. Agora vai piorar o negócio. Dá teu tempo aí, está acabando. 3 horas da manhã. Olha, queridinho, vamos lá. Você sabia que o julgamento já começou? 1 Pedro vai dizer isso, 4, 15 e 17. O julgamento já começou. E começou pela casa de Deus. Oh, glória, eu fico tão feliz quando diz isso. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo aqui, ó, o julgamento vai começar pela igreja verdadeira. Aí tu vê gente postando coisa, falando, criticando, e comentando. Aí você daí tem uns que tomam no reboque, aí comenta também, e aí posta, e aí compartilha. Ah, claro, vamos arrebentar a igreja, vamos falar mal dos irmãos, tal, né? Não é que tem uma turma que gosta de fazer isso? Ir pro Facebook começar a postar coisas contra a igreja? Não é verdade? Pois então se prepare agora. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, versículo 15 e 17. Olha o que diz lá. O julgamento da casa de Deus já começou. Agora, quando fala desse julgamento, ele vai dizer que tem 4 bases do julgamento. 4 itens que nós vamos ser julgados. Deixa eu te explicar melhor. É casar, né? Mas nós vamos para o céu. Então nós precisamos ouvir isso aqui hoje. O julgamento da igreja vai se dividir em 2 partes. Ela começa na terra e termina no céu. Primeira parte do julgamento da igreja na terra: separação de joio do trigo. Escute. Segunda parte do julgamento da igreja no céu: galardão, tribunal de Cristo. E Pedro está dizendo aqui: o julgamento já começou, e começou pela casa de Deus, pela igreja verdadeira. E ele ainda diz assim: se vai começar pela verdadeira, onde é que vai comparecer as outras, né? Oh, glória! Se está começando por nós, então nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Agora, nesse julgamento, não sofra como é que diz aí? O versículo 17. Não sofram como? Já encontraram? Não sofram como ladrões, malfeitores. O que mais? Praticando o mal. Malfeitores, o que mais? Ele se promete esse negócio dele. A última. Não sejam condenados como mexeriqueiros. Pessoas que gostam de vasculhar a vida dos outros. Eu vou encontrar aqui que eu quero acabar com ele. Eu vou encontrar aqui alguma coisa. Vai ser condenado os que postam e os que compartilham. Fala, Deus.
dizer alguma coisa, eu não digo nada. Eu nem vejo. Eu nem ouço, pastor Juvenal. Quando alguém vem comentar, meu amigo, eu não sei de nada, nem quero saber. Porque o mexeriqueiro vai ser separado, o joio do trigo é separado aqui, querido. O ladrão inclui tudo, aquele que rouba as coisas mesmo dos outros, mas inclui aquele irmão que não devolve o seu dízimo, mas inclui também o pastor que gasta o dízimo do irmão com besteira. Isso tudo é ladrão. Aí por causa desse, aí o mundo está falando de nós. Aí eles arrebentam a igreja por causa do dízimo. Porque alguém roubou, de verdade, roubou mesmo. E aí? Dá para dizer que não? Não pode dizer que não. Mas essa última aí, o que vai ser condenado, aquele também que se intromete na vida dos outros, em negócios alheios. Irmão, em nome de Jesus, bloqueie os seus 2 dedões. Não é para bloquear, não, a pessoa não, são os dedões, e são eles que... Então, se você quer ser abençoado, prosperar, ver a tua família larga na presença de Deus, então começa a... Minha esposa disse, fale pouco, comente pouco. Não é o que você está vendo aí na internet que você começa a postar e comentar, é verdade, isso é assim, não, cuidado, porque a primeira parte do julgamento é aqui na terra e a separação de joio e trigo. Cuidado mesmo. Bom, coisa boa agora para nós nos alegrarmos no final. Deixa o vinho novo melhor no final, né? Primeira coisa, para você ter tua família abençoada, você precisa ter um bom nome. Um bom nome. Você precisa ter o cuidado de zelar pelo seu nome. Não deixe o seu nome cair em situações de dúvidas. Mantenha o seu nome, a única coisa que nós temos. É só isso que você tem, irmãos. Você não tem mais nada, não. Não há pensar em daquele teu carro, na tua casa, é teu não, irmãos. Eu compro roupa nova, minha mulher diz assim, eu vou guardar que é para não usar, que tu quer usar tudo de uma vez só, e ainda quer sujar de açaí. É para ficar melhor. Aí eu falei, pois é, então guarda, mas tem uma coisa, se você guardar e eu morrer e não usar, eu volto. E para quem você der essa camisa, eu vou perturbar. Na hora que ele botar a camisa, eu estou lá, puxando a camisa. Aí disse, então usa logo, pronto, tudinho. Aí eu boto para usar. Queridos, nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque se nós vamos, depois no final, a única coisa que vai ficar é só o nosso nome. Ah, pastor João, só lembra de quem? Pastor Beni, né? Só de quê? Do nome dele. Não, tá vendo que eu li uma foto, pastor Beni? Foram, ultimamente, lá no Rio Jatapu, acima do Rio Atumã, na aldeia Santa Maria, que fica no pé da primeira cachoeira. Eu estive lá. E lá tem uma placa, Igreja Pentecostal do Brasil, na aldeia, lá no Barracão. E dá o nome do pastor Beni lá. E foram várias pessoas tentar tirar aquela placa já de outras denominações. E os índios se reúnem tudinho, ficam bem na porta da igreja assim, aqui não. Quem construiu essa igreja foi Beni, está ali o nome dele. É a igreja do Beni, então ninguém vai tirar a placa não. Eles não estão nem aí por nome de Jesus não, é Beni. Tá? Então, queridos, o seu nome vai continuar, então segue por ele, cuide dele. E lá em Provérbios
22:1 diz isso: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, sendo estimado é melhor do que o ouro, do que a prata. Meu Deus. Eclesiastes 7:1 diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte melhor do que o do nascimento. Você sabe que a morte perpetua o teu nome? Você sabe que se você tem um bom nome, quando você morre, o teu nome fica melhor? Pessoas que nem te conhecem vão ver o seu nome. Quando forem lá no cemitério, que passar na frente daquela lápide, vão ler. Você já leu vários nomes lá, né? Olha, fulano, ciclano, nasceu. Às vezes você fica andando por lá. Pois é, você nem conheceu aquela pessoa, mas tu leu o nome dele, não foi? Então quando a Bíblia vai dizer que a morte é melhor, mas para quem tem um bom nome. Porque quando tem um mau nome, desgraçado, é aqui, né? Vou jogar uma bomba aí em cima, né? Queridos, mantenha o seu bom nome. Cuide disso. A outra coisa boa aqui é mentoria. Você precisa ter mentoria. O que é mentoria? Você precisa pedir conselho das pessoas. Pergunte das pessoas, dos mais velhos. Pergunta daquela pessoa que se deu bem na vida. O que você fez? Me conta aí como é que é esse negócio. Você pode ensinar? É claro que agora, até para ensinar sobre dízimo, a pessoa paga na internet, né? Como prosperar, para ensinar qualquer coisa, ensinar o hortelã para gripe, tem que pagar. Daí eu gravei um vídeo aí, logo abaixo, você aperta o OK lá e vai pagar. Ninguém mais quer ensinar nada de graça. Mas comece a observar, comece a se preocupar com isso, em querer saber como chegar ali. Eu estive pregando um dia desse lá no Salmo 91, lá no shopping, Salmo 91, lá na Grande Circular, né? Sempre me convida, eu vou lá, prego, o funcionário dele lá. E eu observei que, quando eu entrei lá, bem recebido, né? Bom dia, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. O pessoal recebeu. Meu Deus, onde é que eu estou? Aqui em Manaus não tem esse atendimento, não. Aqui em Manaus, meu amigo, o vendedor está lá, o celular dele. Foi não, pode falar. Aí se você reclamar, ele vai dizer assim, a mercadoria minha envelheceu, pode ir embora. Eu venho para outra. Manaus é cruel o atendimento, tá? Quando eu cheguei no Salmo 91, eu me assustei. Eu fui assim disfarçado, não fui interno, não. Aí cheguei lá, nem me conheciam. Sabe quem me convenceu? Eu fui para pregar, irmãos. Eu fui só para pregar. Ainda esperando que ia ganhar uma oferta. Eu pensava que ia ganhar uma oferta. O Salmo 91, né? Querido, eu deixei lá R$2.700. Eu comprei cadeiras lá para a igreja. Aí ele por bondade, ele tirou 1.000. Eu ia deixar 2.700, ele tirou 1.000, eu paguei só 1.700, graças a Deus. Eu ia lá para pregar e ganhar uma oferta, estava contando com aquilo, já estava pensando em merendar quando saísse de lá, né, num café daquele por ali por perto. Não, deixei meu cartão, ficou seco lá. Aí ele pediu logo no débito lá. A maneira, o atendimento, aquela forma. E quando eu subi lá para pregar, eu passei surpreso. Eu falei, olha, vocês querem ser grandes, vocês querem ser importantes, vocês querem ter a empresa de vocês, vocês querem trabalhar sempre aqui no Salmo 91 de funcionário, ou vocês sonham com amanhã, algo melhor, algo maior, algo mais importante? Aí eu falei, então vocês vão ter que fazer uma coisa. Primeiro, vocês vão ter que viver aqui como se vocês estivessem trabalhando no céu, lá dentro do céu já. Vocês vão ter que mostrar para as pessoas felicidade, alegria. E eu contei para eles a história de Jefté. Jefté é um exemplo para a família tremendo. Jefté, ele era filho bastardo, ele foi expulso de casa,
Os irmãos, quando os pais morreram, que eles foram partir a herança, disseram: manda esse garoto embora, porque quando ele for repartir, ele vai querer tomar uma parte. Ele não merece, ele não tem direito, ele não é filho legítimo. E Jefté foi embora. Ele foi morar numa cidade distante de todo mundo. E lá ele aprendeu a usar o arco, a espada, a lança, e se tornou um grande guerreiro. E um dia os inimigos atacaram Israel pela banda de Gileade. E eles não tinham ninguém para lutar, não tinham um exército. Gileade estava desprovido de soldados. Então eles lembraram de Jefté e foram lá. Os líderes da cidade foram lá convidar Jefté para vir trabalhar, lutar por eles, guerrear por eles. E ele disse: agora vocês me expulsaram de lá, agora vocês querem que eu volte? E eles disseram: não, nós queremos que você volte. E ele disse: eu só volto com uma condição, se eu me tornar o líder de vocês. Tudo bem, você vai se tornar o líder se você ganhar essa batalha. Ele foi. E quando ele saiu para a batalha com os soldados, com os amigos deles, ele fez um juramento. E ele disse que se ele vencesse aquela guerra, o que ele faria? Lembram? Quem saísse na porta da casa dele, quando ele voltasse da guerra, ele ofereceria em sacrifício a Deus. Sabe por que Jefté disse isso? Porque ele pensava que era a sogra que ia sair, ou um cunhado daquele tipo assim, meio alguém mais ou menos assim, né? Ele pensou que era homem, ele não imaginava que era filha única, irmãos. E Jefté vai para a guerra. Agora preste atenção, posso descer um pouco aqui? Imagine essa cena. Isso aqui é família, tá? Não tem nada a ver com família, como assim? Jefté estava na guerra lutando. E enquanto ele lutava, ele pensava no voto. Você imagina que a maior guerra de Jefté não estava ali no campo? Estava onde? Em casa. O voto que ele fez. Você imagina, irmão, das vezes o pastor está trabalhando na obra, o pai está no emprego trabalhando, a mãe está lavando a roupa, cuidando, mas a maior batalha não é aquela. É a filha que foi embora de casa com um usuário de drogas. É o filho que está se acompanhando com uma turminha complicada. Nossas maiores batalhas nem estão aqui dentro, estão lá. O nosso campo é lá fora, é lá em casa. Tem alguém aqui assim nessa noite? Tem alguém que está entendendo o que a palavra está dizendo? Jefté estava lutando no campo, lá fora, mas a guerra pior dele estava dentro de casa. Aleluia. Terminou a batalha, eles ganharam, e todo mundo vinha pulando de alegria, sorrindo, se abraçando. Nós conseguimos, nós vencemos. E Jefté vinha assim, ó. Talvez um soldado dizia: comandante, se alegre, dê um espurinho para cima, sorria. Não posso. Já pensou? Quantos pais, quantos crentes estão lá, oração, jejum, são homem de Deus, mulher de Deus, fala língua, profetiza, mas tem uma guerra em casa. Estão vivendo um conflito, uma batalha lá com os parentes, com os filhos, com os irmãos. Quantos Jeftés tem aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres que têm enfrentado esse conflito? Sabe por que nós estamos hoje aqui? Porque nós queremos aprender a vencer as batalhas lá dentro do campo de casa. Porque tem muita gente aqui dentro que adora, que canta, que louva, mas lá em casa a vida é diferente, é choro, é lágrima, é sofrimento, é tristeza, é angústia. E Jefté vem voltando, andando, triste pelo caminho. E quando ele vai chegando, talvez Jefté nunca queria voltar mais.
Tem pai aqui dentro nessa noite que sente vontade de nem voltar para casa, porque a mulher é terrível. Tem filho que não quer voltar mais por causa do pai, da mãe. Mãe que não consegue voltar mais, não sente vontade de voltar, por quê? Porque por causa dos filhos, por causa do marido. E Jefté vai voltando de cabeça baixa, a espada afincada na bainha, a lança dobrando os ombros, andando e pensando: meu Deus, eu fiz um voto, e eu disse que quem saísse primeiro seria sacrificado. Ele sacrificou mesmo. Os judeus comprovam que foi sacrificado realmente. Tem pregador tentando, todo mundo tem que dizer uma coisa, mas ele cumpriu com a promessa dele. Quando chega na frente da casa, irmãos, todas as famílias que os soldados foram chegando na frente da casa, correram felizes, abraçando, e o marido abraçando também. Nós vencemos. Mas quando Jefté para na porta, na frente da casa dele, que sai a filha, Jefté desaba. Quando ele viu a filha saindo, ele já foi se jogando no chão, arrasado. É assim que está a tua vida? Vence tantas batalhas, luta tantas guerras. Eu quero ler com você algo agora. Aleluia. Fique de pé, por favor. Para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você preste bem atenção, principalmente os homens, os pais, né? As mães que aqui estão. Quero que você escute, por favor, porque alguns homens não valorizam a esposa, não valorizam filhos, não se valorizam dentro de casa. Lembra que eu te disse, eu comecei dizendo que o homem mais rico é aquele que encontra uma esposa valiosa, uma pedra preciosa? Então preste atenção no que você vai ouvir nesse momento. Veja se você não se identifica com essas palavras. Mulheres, irmãs, maridos. Ser mãe não é uma etapa, é uma jornada. E é uma jornada inteira que começa antes mesmo do primeiro choro. Ser mãe começa num susto ou numa alegria de um teste positivo. Ser mãe passa pelas noites em claro, pelos choros sem travessão. Lembra quando ele chorava que você não sabia o que era? Pelos abraços que dizem mais do que qualquer palavra. Ser mãe atravessa anos da escola, os dias de febres, os medos escondidos no peito e os sonhos costurados com amor silencioso. Mas não para por aí, porque ser mãe também não termina quando eles crescem, só muda de aspecto, sai do colo e vai para a oração. Agora não vai mais carregar, mas vai orar por eles. Agora deixa o toque das mãos e se firma no olhar de longe. Lá vem meu filho, lá vem minha filha. Solta as mãos, mas nunca solta o coração. É no silêncio do quarto, no vazio da saudade, de uma ligação
parece que nunca acontece. É na espera por uma visita que continua parecendo uma eternidade. É na torcida quieta, no orgulho disfarçado e na lágrima que escorre ao ver que os filhos estão indo embora, mesmo e até mesmo para longe. E continua. Se você está no início, no meio ou na fase de deixar ir embora, saiba que você continua sendo tudo para eles, tudo para o marido e para os filhos. Você ainda é lar, casa, né? É base, amor. Você ainda é o sustento, ainda que você nem perceba. Hoje essa homenagem é para você que já viveu todas as versões de si mesmo por causa dos seus filhos. Você que aprendeu a ser forte quando queria apenas um colo, que segurou o mundo com uma mão, e os filhos e o marido com a outra, que nunca desistiu mesmo quando ninguém viu e nem valorizou o teu esforço. Porque o seu amor não tem prazo, nem fase, nem condição. Ele simplesmente é. Felizmente ou infelizmente, mãe apenas não é somente ser abrigo, mas também muitas vezes mora na memória. Mãe é a oração que protege de longe, é a saudade boa, a presença constante, amor que atravessa o tempo. Você sempre será o coração pulsando, porque ser mãe é isso, é permanecer para sempre, mesmo que o mundo inteiro mude. Queridos, talvez você vive de momentos, agora de um jeito, depois de outro. Talvez não valorizou, não cuidou, não observou que a sua família, que a sua casa, o seu lar, eles são uma bênção para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade e para a tua igreja. É o teu talento, é a tua perseverança, é a tua fidelidade, é o teu exemplo, é o teu modelo de vida, de família, que está abençoando a tua congregação. Sabe por que a tua igreja ainda não caiu? Porque a tua família ainda está de pé. Se a tua família permanecer de pé, a tua igreja vai continuar de pé. Aleluia! Então lute pela tua família. Não é só pela tua família, não. É porque se tu lutar pela tua família, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o Brasil, se cada família fizer a sua parte, o Brasil todinho vai ser abençoado, o Brasil todinho vai ser estruturado, o Brasil todinho vai ser alcançado, e depois vamos para longe, para fora do Brasil, porque o modelo, o exemplo, somos nós. Só que a gente quer que os outros façam, e se nós começarmos pela nossa família, abraça, fortalece, segura. Uma mão segura em Deus e outra mão segura a tua família. Se o teu braço não se romper, vocês vão conseguir chegar juntos na presença de Deus naquele dia. Aleluia! Glória a Deus. Dê um aplauso para o Senhor Jesus nessa noite. Obrigado, que Deus abençoe. Pode palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor João Batista, pela mensagem, pela palavra. E a família é a base de tudo. A palavra de Deus diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabemos que Abraão foi o pai de uma grande nação,
porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Ele foi obediente à voz de Deus. Ele cumpriu aquilo que Deus pediu para que ele cumprisse. E isso trouxe uma estrutura na sua família. Então, o segredo é a obediência à palavra de Deus, para que nós possamos ter uma família abençoada. Bem-aventurado o varão, que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Nesse momento eu quero convidar você a chegar aqui na frente. Se você precisa de repente fazer uma reconciliação, o esposo com a esposa com o esposo, você precisa chegar no altar, você precisa pedir perdão por algo que você fez, e isso não é amanhã, é hoje. Eu quero convidar você a chegar aqui na frente. Nós vamos orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Chegue, todos os irmãos, todos os casais, toda a igreja, chegue aqui na frente do altar, aleluia, para nós orarmos juntos nesse momento. Louvado seja Deus. Cadê os músicos? Não é vergonhoso o homem pedir perdão. Eu me lembro que mais ou menos no ano de 2013 eu ainda congregava lá no Cidade de Deus com o pastor Natanael, e teve uma ceia seccional, e o pastor Nisael Menezes, alguns pastores, irmãos conhecem o pastor Nisael lá no Cidade de Deus. Ele tinha uma irmã que sempre ela se afastava do caminho de Deus, e ela tinha alguns vícios, e naquele dia, aquela irmã, naquele mês, aquela irmã, ela tinha se reconciliado com o Senhor, e ela foi para a ceia, e naquele momento, quem estava ali ministrando era o pastor Azarias, pastor Azarias Golvin. E depois da ceia, todos ceiaram, e ele disse assim: eu quero chamar os casais a vir aqui na frente. E pediu para que os esposos segurassem na mão da sua esposa, ficassem de frente um para o outro. E ele disse: se tiver algum casal que queira se perdoar, que queira pedir perdão do outro, esse é o momento. E naquele momento, aquela irmã já tinha se reconciliado antes. Ela foi até a frente com seu esposo, e eles pediram perdão, eles se reconciliaram. Ela pediu perdão do seu esposo, ele pediu perdão da sua esposa. Naquele momento, Deus derramou do seu Espírito, ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi renovada com o Espírito Santo. Isso foi no domingo pela manhã. Na quinta-feira, aquela irmã ela foi internada, ela foi acometida de uma enfermidade, e ela foi internada. Com uma semana que aquela irmã foi internada, ela partiu. Há coisas que nós não podemos deixar para depois. Há coisas que nós devemos fazer agora, porque talvez depois, talvez amanhã, não dê mais tempo de fazer. Tem coisas que nós devemos consertar agora. Tem coisas que nós devemos resolver agora, não é amanhã. Quando o profeta Elias, ele foi oferecer o sacrifício a Deus, ele disse que deveria se consertar o altar naquele momento. E o altar foi reparado, e ele ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus aceitou o seu sacrifício. Então, se há necessidade nesse momento de algum casal, de algum marido, de alguma mulher, de alguma esposa, pedir perdão do seu esposo por algo, o momento é agora. Se há algum esposo que precisa pedir perdão, que precisa resolver algo com a sua esposa, o momento é agora. Amém? Gostaria que os casais segurem na mão da sua esposa, fiquem de frente um para o outro. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Hilário. Amém? Chegue aqui, pastor Hilário, para... Amém. Olhe para a sua esposa. Olhe para o seu esposo. A Bíblia diz: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E diz: esposa, seja submissa ao seu marido, seja obediente ao seu marido no Senhor. Não é fora do Senhor.
A obediência é no Senhor. Esposo, ame a sua esposa no Senhor. Talvez se o amor está se esfriando, o amor está se acabando, por algum motivo, esse amor ele pode ser aquecido novamente no Senhor. Deus ele pode aquecer novamente o amor dentro do teu coração. Deus ele pode restaurar novamente o amor. Deus pode restaurar novamente a comunhão, o afeto entre o casal, entre a família. Deus ele pode restaurar. E se você tiver algo nesse momento a falar para a sua esposa ou para o seu esposo, você pode falar bem baixinho no ouvido. Não precisa ninguém ouvir. Se você precisa pedir perdão, não precisa ninguém ouvir. Você pode falar no ouvido do seu esposo. Você pode pedir perdão no ouvido da sua esposa. Você quer viver com a tua esposa, com o teu esposo. Você quer viver na presença de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Pastor Hilário, vamos ungir em nome de Jesus cada casal. Deus bendito, Deus de glória, nós oramos, Senhor Jesus, por cada casamento neste momento. Oramos, meu Deus, para que sejam fortalecidos. A tua palavra diz que o cordão de três dobras, ele é mais difícil de se arrebentar, Senhor. Deus, esteja no meio deste relacionamento, no meio desta comunhão, no meio deste casamento, Senhor. Seja aquele, ó Deus, que restaura, aquele que abençoa, aquele que fortalece, Senhor, aquele que traz, meu Deus, aleluia, o perdão, em nome de Jesus. Se você está pedindo